Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do CDH Livecast, caríssimos internautas, membros da comunidade de desenvolvedores do AMBO e a todos entusiastas de tecnologia. Estamos uma vez mais para um episódio no qual contamos com a presença de Isaac Antônio, Isaac Braulio, neste caso, para nós conversarmos um pouco sobre uma temática muito interessante, né, que tem a ver com a literacia jurídica como um mecanismo de inclusão social, o acesso à justiça e prevenção dos crimes cibernéticos em Angola. Pronto, é uma temática bem presente, tendo em conta o facto de que nós vivemos atualmente na era digital e estamos quase todos conectados todos os dias e meio que não se tem preocupado muito sobre aquilo que tem a ver com, principalmente em África, né, a onda crescente de crimes cibernéticos, desde as burlas e tudo mais. Então, o que pode acontecer quando se comete esse tipo de coisas? Quais são as leis que existem? Portanto, para quem possa vir a ser apanhado, neste caso, a cometer isto, ou de modo a não poder aliciar as pessoas portanto, a avançarem com esse tipo de práticas. Então, estamos aqui com Isaac Braulio para nos poder clarear sobre esta temática. Pronto, antes de nós darmos aí a palavra para o Isaac poder apresentar-se, falar sobre si, vamos aqui agradecer a todos que juntaram-se, portanto, recentemente aqui à comunidade e aqueles que já têm estado conosco durante todo este tempo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo suporte. E dizer que nós estamos nesse momento a transmitir pelo Facebook, mas temos também o nosso canal no YouTube, onde já temos diversas entrevistas gravadas. Portanto, se você perdeu um episódio, podes visitar o nosso canal. É só pesquisar por CDH, Comunidade de Desenvolvedores do AMBO, no YouTube. Irás encontrar todas as entrevistas e pedimos-lhe que inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, né, de modo a que sejas notificado sempre que nós pudermos atualizar aí um conteúdo, já estares a par. Portanto, vou também aproveitar aqui o momento para poder informar de que a comunidade de desenvolvedores do AMB é parceira da empresa TriCode, uma empresa prestadora de serviços tecnológicos. Portanto, se você tiver uma necessidade de um site, tiver a necessidade de um aplicativo, alguma solução digital para o seu negócio, nós recomendamos a empresa TriCode. A comunidade também tem atualmente o seu website, cdh-community.org, pode dar uma olhada pelo site. É um site que está alojado pela empresa e, de facto, o serviço é excelente e nós recomendamos. E dizer igualmente também que nós estamos em vésperas de um workshop que vai decorrer no dia 3 de abril, isto no Centro Cultural Manuel Rui, no qual teremos aí a presença de vários oradores que vão nos abrilhantar com temáticas muito interessantes. Portanto, estendemos o convite a si que está na província do Ambo e gostaria de poder também acompanhar este evento, ou se calhar também estejas numa outra província, mas ainda assim gostarias de poder viajar e acompanhar este workshop. Todas as informações estão disponíveis nos nossos perfis ali no Facebook ou no LinkedIn. E qualquer dúvida que puderes ter, né, em relação a como é que é o processo de inscrição e tudo mais, não hesite, podes escrever para nós, deixar-nos uma mensagem que a nossa equipe estará ali para respondê-lo com a máxima rapidez possível. Portanto, entrando agora naquilo que é o nosso objetivo de hoje, não é? Falar sobre crimes cibernéticos, a literacia jurídica. Nós estamos aqui presentes com Isaac Braulio. Isaac Braulio, muito boa noite. Como é que está? Muito boa noite, Cirilo Canganjo. Muito boa noite. Estou bem de saúde, graças a Deus. Como é que o Cirilo está? Eu estou muito bem, graças a Deus, igualmente. Pronto, Isaac Braulio, olha, para a pessoa que está nesse momento conectado ou posteriormente irá ver a nossa entrevista e inicialmente não saiba quem é o Isaac Braulio, quem é o Isaac Braulio, né? Portanto, é ligado à área jurídica e tudo mais. Sim. Conte-nos um pouco sobre si, como é que começou aí o seu interesse portanto, por essa área mesmo, essa área jurídica e tudo mais, como é que foi o seu processo?
O Isaac Brolli atualmente está em Portugal. Como é que foi Sim. também a sua vivência por Angola? Quais são as instituições que passou? E o interesse pela área jurídica foi desde a infância? Ou como é que surgiu aí esse interesse também? Conte-nos um pouquinho para que possamos ter então esta noção. Olha, o interesse pela área jurídica começou desde cedo. Desde cedo, creio que desde a acho, oitava classe ou a nona classe, entre uma dessas duas classes. Ahm, Uhum. Bom, vamos lá ver. Acho que houve um pequeno problema técnico com o Isaac. Isaac, consegues ouvir-me? Correto? Bom, enquanto aguardamos aí o Isaac resolver o problema técnico, pronto, assim que está a acompanhar-nos nesse momento, não é? Curta ali este vídeo de live, partilha também com a sua rede de contactos, não é? Recomenda ali a nossa página do Facebook. Nós estamos presentes atualmente em quase todas as redes sociais, desde Facebook, LinkedIn ou Instagram. E se você está a acompanhar-nos eventualmente pela primeira vez e não saiba, não é? Portanto, nós somos uma organização tecnológica, né? Voltada mesmo à área tecnológica, no qual nós temos estado a realizar lives e eventos voltados à tecnologia. Portanto, este vídeo que deve estar aqui a acompanhar faz parte do nosso podcast, que é o CDH Livecast, no qual nós temos estado a realizar todos os domingos, às 19h30. Portanto, se acabaste de te juntar, não é? Portanto, aos domingos é só fazer questão de juntar-se aqui ao nosso Facebook ou ao nosso próprio canal do YouTube, não é? Temos tido sempre, com alguma constância, então, as entrevistas. Pronto, já temos aqui de volta o Isaac. Isaac esteve aí a apresentar-se. sim, desculpa, teve aí uma pequena situação. Bom, Tá, tá conforme bem. eu dizia, o gosto pela área jurídica começou desde muito cedo, entrar nona à oitava classe. E eu sempre tive, digamos, esse desejo em trabalhar pela área jurídica. Até porque quando eu terminei a nona classe, ou seja, uma das sugestões, né, que o meu pai deu era que eu fizesse formação de professores. E, ou seja, eu gosto bastante da profissão, né? Eu acho que quem é professor, né, carrega consigo uma grande responsabilidade. Mas eu optei em fazer ciências econômicas e jurídica, né? Porque eu achava que era um curso mais ligado àquilo que eu realmente queria. E epa, foi num período em que as pessoas procuravam vulgarizar bastante o curso de Ciências Econômicas e Jurídica, porque nós em Angola temos aquele tabu do PUNIV, mas como eu realmente queria bastante, posteriormente na universidade, dar continuidade, né, ao curso de Direito, então optei em fazer Ciências Econômicas e Jurídica, porque é um curso que já não fugia bastante daquilo que eu queria posteriormente na vida profissional. Então foi isso que eu optei em estudar Ciências Econômicas e Jurídica, fiz os 3 anos de PUNIV, terminei o ensino médio e posteriormente optei em me candidatar à vaga na Academia Militar do Exército, em Benguela. E por que eu fui para lá? Porque lá existe uma especialidade que é Justiça Militar. E foi realmente a área que me levou para lá. E não tive aí grandes êxitos, então posteriormente ingressei à universidade, ao Instituto Superior Técnico de Angola, onde comecei a minha formação superior no curso já de licenciatura em Direito. Estudei até o terceiro ano da faculdade em Angola. Depois apareceu aí a oportunidade para poder viajar, né? Tive uma grande ajuda da minha irmã, foi um grande incentivo para que eu
viajasse, né, saísse de Angola para Portugal e cá estou, né, e cá estou. Eh, Quando eu cheguei, eu ouvi bastante das pessoas que realmente, ou seja, existia uma grande diferença do ensino em Angola e do ensino em Portugal, né? Não só no curso de Direito, mas em qualquer outra área de formação. Mas aquilo que é propriamente a minha experiência, eu, ou seja, não que em Angola seja um mar de rosas, né? Mas eu creio que em termos técnicos, jurídicos, né? Em termos de sermos, digamos, mais profundos naquilo que é a área jurídica, a forma de vestimenta, Angola até certo ponto encontra-se ou seja, eu colocaria Angola em uma boa posição nesse aspecto. Embora aqui, né, digamos que o direito que nós estudamos em Angola é basicamente uma cópia do direito português, e, e é isso. É isso. Ok, É isso. ok. Então, o meu Olha, interesse começou desde cedo. uhum. Olha, percurso interessante, né? Percurso interessante e pronto, também há mesmo há um certo interesse e um gosto pela área já desde muito tempo. Sim, Isso é sim. muito, muito bom. Tanto mais que o Isaac também tem um projeto de fomentação de cultura jurídica, né? Antes de nós Sim, então sim, sim, sim. entrarmos nas questões voltadas ao nosso tema, só para poder também nos contextualizar um pouco o que é Sim, este sim, sim. projeto, como é que Olha, ele surge. olha, o projeto de fomentação da cultura jurídica na sociedade angolana e portuguesa foi um projeto que começou em Angola, no primeiro ano da faculdade. Quando eu ingressei à faculdade, comecei a lidar diretamente com diversas informações acerca do curso e acabei me deparando com uma situação não muito agradável, né, e que uma senhora passava por uma situação com a gente com a gente da polícia, e eu olhei para aquilo, né, eu notei que os direitos daquela senhora estavam a ser violados, mas ela em nenhum momento procurou contestar. Então, após aquela situação, eu fiquei pensando bastante, ou seja, ah, como é que se encontra a questão da capacidade jurídica dos angolanos no nosso país. Então, toda essa informação acabou por levar, né, a mim mesmo em criar esse projeto. Né? E tudo surgiu, digamos, propriamente por causa de uma situação não muito boa que eu verifiquei. E posteriormente, ou seja, o projeto começa no primeiro ano da faculdade, mas ela começou a ganhar mais forma quando eu fui para o terceiro ano da faculdade. No terceiro ano da faculdade foi quando eu comecei basicamente com algumas palestras, né? Tive uma ajuda de um professor, até não do meu curso, né? Um professor não do meu curso, era um professor do curso de engenharia, Nyongole Kibukila. Foi o primeiro professor a abraçar o projeto na universidade. Ele também, como é pastor, o que é que ele fez? Eu apresentei o projeto, ele gostou do projeto e tirou um domingo de culto. Ao invés deles terem ou seja, o horário completo de culto, eu acho que ele deu meia hora de culto e o restante do tempo ele reservou propriamente para que eu desse, ou seja, apresentasse aquela palestra. Então, deu uma palestra e daí o projeto foi ganhando forma. E por que surge na sociedade portuguesa? Porque foi num período que eu já sabia que poderia viajar. Eu já estava organizando todos os processos e estava praticamente tudo confirmado. Então, eu tive a seguinte ideia: por que não propriamente eh, procurar expandir mais o projeto, ao invés de ficar simplesmente, ou seja, um projeto de fomentação da cultura jurídica na sociedade angolana. Então, optei em colocar também a portuguesa para dar continuidade cá em Portugal. Sim. E além desse projeto, tem um outro projeto que eu partilhei consigo também, que é sobre a clínica jurídica dos angolanos cá na diáspora. Né? É um projeto bastante interessante, né? Um projeto também da minha criação. Criei esse projeto o ano passado
eu já levei, né, levei esse projeto até o consulado de Angola cá em Portugal. Não só levei fisicamente, como também enviei várias vezes no e-mail e eles têm uma página no Facebook também, enviei várias vezes o projeto para ver se esse projeto chega propriamente a ser aprovado. É um projeto muito bom. E esse projeto surge por quê? Por causa da questão das alterações das leis, tanto dos estrangeiros como a lei da nacionalidade cá em Portugal. Então, para quem chega agora em Portugal, encontra-se, digamos, em uma situação não muito boa. Por quê? Porque a cada dia que passa cá em Portugal, existe realmente uma grande alteração das leis, tanto da nacionalidade como lei do estrangeiro, que afeta diretamente o imigrante. Então, esse projeto que eu criei visa propriamente a salvaguardar aquilo que são os direitos dos imigrantes cá em Portugal, com uma grande ajuda do consulado angolano cá em Portugal. E eu estou aqui à espera que realmente esse projeto seja aprovado, né? Que eu realmente receba uma ligação que é para fazer uma pequena apresentação do projeto. Eu já tenho aqui eh, uma comunidade angolana de estudantes muito extensa que abraçaram projetos, né? Abraçaram um projeto e, epa, se tudo der certo, vamos avançar. Eu já tenho aí uma equipe técnica, né? Todos ligados à área jurídica, não só à área jurídica, como também à área informática, porque o nosso objetivo é criar, digamos, é como se fosse um site também, né, em que as pessoas, os angolanos receberiam apoio jurídico, né, em qualquer situação, seja situação ou seja, casos de matérias cíveis, criminais, administrativos, entre outros. Ótimo, ótimo. Olha, o Isaac é alguém de mente aberta e cheio de projetos também. Alguém, uma mente inquieta, isso é muito É interessante. isso. Bom, é, é destes jovens que de facto nós precisamos e é importante ter essa visão, né? Não simplesmente estar limitado ao conhecimento adquirido, mas também ter a capacidade de criar iniciativas ou projetos. Inicialmente, parabenizá-lo por isso e de facto tivemos contato, sim, são projetos muito bons, muito interessantes, e sim, nós apoiamos a qualquer iniciativa, e principalmente as jovens como Isaac, né, que tem sempre ideias incríveis, tem sempre É, ideias fora da caixa. Pronto, Isaac, nós agora vamos entrar no cerne da nossa conversa, portanto, da nossa entrevista. Fala-se, por exemplo, de literacia digital, não é? Pronto, apesar de que o Isaac é da área jurídica, né, mas nós hoje vamos falar um pouco sobre a vertente de tanto dos cybercrimes, não é? Os sim, crimes sim, os crimes digitais, informáticos, isso. mas crimes informáticos e tudo mais. Mas, a princípio, Isaac, quando se fala de literacia jurídica, não é? O que é isso exatamente, literacia jurídica? Bom, E como é que o Isaac avalia a literacia jurídica para os angolanos, nesse caso? Será que, na sua visão, os angolanos, a nível de literacia jurídica, estão um pouco distantes? Ou qual é a sua análise sobre? bom, eu começaria da seguinte forma. É, antes de começar aqui a conceituar ou então definir o que é literacia jurídica, né, eu começaria a definir simplesmente o que é literacia, porque eu acho que teremos uma melhor compreensão. O que vem a ser então a literacia? A literacia é basicamente como a capacidade, né, que o indivíduo tem de conhecer, compreender e utilizar uma determinada informação. E o princípio da definição de literacia de forma isolada, né, acaba não fugindo bastante do princípio de definição de literacia jurídica, porque o que vem a ser então a literacia jurídica. A literacia jurídica é, novamente, a capacidade que o indivíduo tem de compreender, conhecer e utilizar o direito, né, digamos, a seu favor, né, para a defesa dos seus interesses e o cumprimento, então, dos seus deveres ou das suas obrigações. Isso é que é literacia jurídica. Agora, o que é que acontece?
Atualmente, né, tocando aqui já na segunda pergunta, como é que eu vejo a questão da literacia no seio da sociedade angolana? Eu diria que ainda é muito escasso. Ainda é muito escasso essa questão da literacia em Angola. Por quê? Porque hoje em dia, né, hoje em dia em Angola, nós ainda não temos, digamos, indivíduos, né, salvo digamos, né, salvo pessoas que estão extremamente ligados ao direito, como estudantes, professores, entre outros, a sociedade civil em si ainda não tem uma grande cultura jurídica. Porque o que acontece? Nós em Angola temos uma sociedade, né, que não compreende, não conhece e não utiliza o direito a seu favor. E quando eu falo sobre angolano, eu não estou a falar para quem vive no Talatona, né, porque quando nós vamos fazer propriamente uma avaliação, uma estatística das pessoas que têm grande conhecimento jurídico, né, nós temos que procurar basicamente as zonas mais recônditas. Né? Se nós chegarmos às zonas mais recônditas e as pessoas das zonas recônditas, por exemplo, para quem vive há uma zona em Viana, acho que é Malueca, se nós formos até uma Malueca, né, e fazermos basicamente, ou seja, procurarmos retirar dados estatísticos de quantas pessoas no Malueca têm conhecimento jurídico. E quando eu digo aqui conhecimento jurídico, não falo sobre um conhecimento jurídico técnico-científico, não, porque eu aqui, desculpa, eu aqui diferenciaria, ou seja, apresentaria aqui uma diferença, que existe o conhecimento técnico-jurídico e o conhecimento vulgar, ou seja, o que basicamente, alguém que não é um profissional da área jurídica, não um estudante, não um pesquisador, né, um professor, o básico que tinha que ter é o conhecimento vulgar. Né? E esse conhecimento vulgar, digamos, não é um conhecimento vulgar sem grande subsídio, né? Sem grande subsídio. Ou seja, não obriga-se que, por exemplo, a sociedade civil tenha conhecimento dos artigos, das leis, ou seja, que a pessoa fala, olha, a lei 23/11, não, ou seja, a obrigação não é essa, mas que as pessoas basicamente tenham o mínimo de conhecimento, porque existem, vou dar aqui exemplo, existem crimes que são basicamente universais, ou seja, que todo mundo sabe, independentemente de ser alguém que tem literacia jurídica ou não. E eu vou dar aqui exemplo a questão do homicídio. Né? Para quem mata alguém, todo mundo em Angola, independentemente da sua condição econômica, do seu nível social, sabe que se matar alguém está a cometer um crime. Se roubar, se furtar, as pessoas sabem que estão a cometer um crime. Mas quando nós saímos, digamos, desses tipos de crimes, automaticamente aquilo que é a informação ou a literacia jurídica que essas pessoas vão apresentar é muito ínfima. Então, é, mas por outro lado, né, existe um direito constitucional, né, que encontra-se consagrado no artigo 40 da Constituição, que é propriamente o direito de informação e comunicação. É um direito muito importante, porque o que acontece? Cabe ao Estado também, né? E é uma obrigação do Estado, cabe ao Estado, até certo ponto, garantir, né? Ou seja, fazer passar a informação e comunicar, né? Nesse caso, a todos os cidadãos angolanos, né? Aquilo que são os seus direitos e os seus deveres. Ou seja, se em Angola, no ensino primário, nós não temos nenhuma cadeira que, por exemplo, não, temos aí a educação moral e cívica, né? Abrindo aqui um pequeno parênteses, temos aí a educação moral e cívica, mas é uma cadeira que não, digamos, não apresenta grande subsídio, né, para que o indivíduo tenha conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres, né, porque eu também estudei educação moral e cívica, e aquilo que é passado realmente não é um subsídio, digamos assim, tão gratificante para que a pessoa tenha a mínima noção daquilo, ou seja, não a mínima noção, mas uma média noção, né, daquilo que são os seus direitos e daquilo que são os seus deveres. Então,
cabe ao Estado, né, mediante a esse artigo que eu disse, que é o artigo 40 da Constituição da República, é obrigação do Estado também passar diversas informações. Então, se o Estado, por exemplo, procurar criar políticas de palestras, workshops e tudo mais, para poder passar a informação do direito à sociedade angolana, creio que todo mundo ganha. Todo mundo ganha, mas também temos aí uma grande problemática, né? Que eu acho que nem todo Estado quer que tenha uma sociedade 100% estudada, uma sociedade que reivindica os seus direitos. O objetivo é sempre procurar mecanismos de oprimir a sociedade, né, para que ele consiga, de certa forma, governar com maior facilidade. Certo, certo. Pronto, então temos aqui um contraste, né? Um certo Sim, impasse sim. que às vezes possa impedir. E nesse caso, assim, olhando para a juventude principalmente, assim, que alternativa é que o Isaac pode sugerir, por exemplo, tendo em conta esse impasse que existe, né? Que, pronto, o direito à informação, na verdade, faz parte, como o Isaac já esclareceu, né? Faz parte mesmo da, todo ser humano tem o direito à informação, mas tendo em conta aqui esse pequeno obstáculo, né, que temos temos aqui do próprio Estado em si não ter a possibilidade de fazer com que a informação de algum modo, né, chegue de todo. O que é que, como alternativa a um jovem, né, que queira, por exemplo, estar mais inteirado sobre os seus direitos, sobre as suas leis, deve fazer? Qual é basicamente a sugestão? Recorrer cada vez mais, se calhar, aos meios digitais, à internet, comprar aí os artigos e tal? O que é que o Isaac sugere como sugestão? Olha, eu dou aqui duas sugestões. Recentemente eu participei em um podcast cá em Portugal e que eu abordei um pouco sobre essa questão da falta de conhecimento jurídico. E eu apresentei também duas sugestões. A primeira sugestão, comprar uma Constituição, é o básico. O básico. Eu acho que a Constituição custa em torno de, acho que é 3.000 kwanzas, uma coisa assim, se eu não tiver em erro. Eu acho que toda pessoa, ou seja, todo cidadão angolano, né, que tenha pelo menos 3.000 kwanzas, pode comprar uma Constituição. Primeiro, uma Constituição e posteriormente os meios digitais ajudam bastante. E ainda assim, se a pessoa, por exemplo, não tiver capacidade financeira suficiente de comprar uma Constituição, né, em formato físico, né, pode optar pelo Google. Né? No Google existe uma grande facilidade de nós baixarmos diversas leis em PDF. Né? E eu digo, do mesmo jeito que nós procuramos meditar a Bíblia, né, todos os dias as pessoas meditam a Bíblia, é do mesmo jeito que nós tínhamos que ler a Constituição todos os santos dias. Porque o que acontece? Não, ou seja, para quem, e volto aqui a repetir, né? Volto a repetir, para quem não é técnico do direito, não obriga-se, por exemplo, que a pessoa compre código de processo penal, processo civil, não. A obrigação não é essa, é que tenha a mínima noção da Constituição. Por quê? Porque a Constituição é a base. A Constituição é como se fosse. Ou seja, não diria como se fosse. A Constituição é a mãe de todas as leis. Porque quem domina a Constituição domina o ordenamento jurídico completo. Então, é basicamente isso. Ou seja, que as pessoas procurassem ao máximo ter acesso à Constituição da República de Angola e facilitaria bastante. Né? Pelo menos já não estariam, ou seja, evitariam diversas situações, né, em que seus direitos tivessem a ser violados e não poderiam contestar. Né, porque quem tem Certo. acesso direto à Constituição, caso os seus direitos sejam violados, ele tem a mínima noção de contestar, né, no exato momento. Então, a via mais fácil é ter acesso à Constituição. Uhum. Ótimo, ótimo, ótimo. Olha, pessoal, vocês que neste momento estão a acompanhar-nos, caso tenham uma questão a princípio já voltado aqui ao nosso tema, não é, que tem a ver com
a própria literacia jurídica, os crimes cibernéticos, que já vamos daqui a instantes entrar. Então, se você tiver uma questão, pode já deixar aí na nossa caixa de comentários, que em momento oportuno, então, iremos ler para que o Isaac possa nos ajudar, então, a compreender. Pronto, Isaac, e aqui falas um ponto muito interessante, né? Quando não há a questão da compreensão das leis, dos nossos direitos, muitas vezes não temos como de alguma maneira reclamar, ou então vamos cometendo certas coisas que não sabemos que se trata de um crime, se trata de algo que pode ser punido e tudo mais. Isso é um problema. Mas a nossa... Desculpa, abrindo só aqui abrindo só aqui um parênteses, né? Okay. Quando falaste aqui sobre as pessoas cometem diversos atos e não sabem se é crime ou não. Em direito existe uma máxima que diz o seguinte: o não conhecimento da lei não inibe a sua aplicação. O que quer dizer que, independentemente de tu cometeres um crime e não saberes que estás a cometer, né, tu cometeste e até a certo ponto tu acabas sentindo a mão pesada da lei. Daí a grande necessidade das pessoas terem a mínima noção daquilo que são propriamente seus direitos e seus deveres. Certo, certo. Bom, Isaac, nós hoje em dia, principalmente no nosso continente africano e indo particularmente no nosso país, em Angola, temos estado a ver uma onda crescente de burlas, né? Burlas aí digitais. Hoje em dia até fica bem complicado, principalmente em Angola, termos muita confiança na questão de compras digitais. Sempre que se quer adquirir um produto na internet e tudo mais, as pessoas têm sempre aquele receio de que provavelmente se trata de uma burla ou que o produto pode vir a não chegar e tudo mais. Isso também é um problema, de algum modo, não é? Então, eu quero que o Isaac esclareça-nos um pouco sobre a questão de como é que vê a questão dos crimes cibernéticos e no tocante à questão da própria legislação, né? Se pudermos clarificar um pouco onde é que, assim, qual é exatamente a lei que fala acerca disto e caso alguém, por exemplo, cometa um certo tipo de crime como este, né, de crime cibernético, por exemplo, como é, a nível de penas, a nível daquilo que pode ser o próprio tratamento, como é que o Isaac avalia? E apesar de nós, em Angola, né, nessa questão do digital, estarmos a caminhar, ainda é algo que está a solidificar-se, nós estamos também num nível já muito grande e aceitável, consideravelmente, de que podemos dizer que temos uma dependência total do digital. Então, é um processo também que estamos aí a caminhar. Mas, por exemplo, como é que vê que, portanto, a nível de tratamento mesmo de crimes como estes, a nossa própria justiça cobre isto, né? A nível de leis, a nível de penas, por exemplo, que possas aqui esclarecer-nos também. Sim, olha, eu estive a conversar mais cedo com meu sobrinho, né? Ele está com 13 anos e eu disse o seguinte para ele: hoje em dia, em função né, do sistema informático, hoje todas as pessoas têm acesso à internet, independentemente ou seja, independentemente da localização, seja em um local, ou seja, em zonas mais recônditas, né? Mas nós temos que ter noção de uma coisa: o espaço informático não é um espaço sem leis. Ou seja, em todos os locais, né, existem regras, né, de conduta para propriamente, até certo ponto, né, regular determinados comportamentos dos indivíduos dentro da sociedade. E o mesmo acontece, né, no espaço informático. Falou aqui muito bem sobre os crimes informáticos. Ou seja, parece mentira, né, mas é verdade. Nós em Angola temos, digamos, um conjunto de normas, mas é realmente bastante ampla, porque o que é que acontece? Hoje em dia, o sistema informático, os crimes informáticos em Angola são muito bem regulados, muitíssimo bem regulados. Eu vou dar aqui a título de exemplo, né? Existem várias e várias leis, né? Além das normas que encontram-se no Código Penal, né? Temos
Temos outras leis que também regulam propriamente o espaço cibernético. Posso aqui destacar, por exemplo, temos a lei número 7, barra 17, de 16 de junho, que é propriamente a lei de proteção das redes e sistemas informáticos. Né? Essa lei, até certo ponto, né, ela é 100% importante. Por quê? Porque ela vela bastante, né, contra os ataques informáticos. E além dessa, temos a lei 23/11, temos a lei 22/11 e temos também o Código Penal. O Código Penal é muito vasto quanto aos crimes informáticos, é realmente muito vasto. E só para nós termos noção, né, no Código Penal nós vamos encontrar 2 capítulos a falarem simplesmente dos crimes informáticos. Isso nós podemos encontrar dos artigos, por exemplo, 400 é por aí nos 438 a 440 e 44, ou seja, todos esses artigos velam bastante sobre os crimes informáticos. Deixa aqui exemplo das burlas informáticas. As burlas informáticas, por exemplo, é um tipo de crime que encontra-se propriamente tipificado no Código Penal. Né? Existem outras práticas, né, que até certo ponto nós podemos entender como práticas criminosas, mas não são. Mas não são. Porque o que é que acontece? Em direito nós temos o princípio da legalidade. Né? O princípio da legalidade, ou seja, tudo quanto não encontra-se tipificado no Código Penal como sendo uma prática de crime, é porque não é. Mas aqui, quando abordou propriamente sobre a questão das burlas, as burlas informáticas em Angola é realmente crime, e elas são reguladas pelo Código Penal angolano. E isso nós podemos encontrar, por exemplo, no artigo 443 do Código Penal. Né? Para quem tiver o Código Penal pode dar uma olhada. Né? E ela regula propriamente esse tipo de crime, né, de uma forma muito severa, tal igual, ou seja, só para nós termos noção, a pena que é aplicada para os crimes de burla informática são as mesmas penas aplicadas aos crimes de furto. Né? E nós vamos ter aí uma moldura penal minimamente 5 a 3 anos, de 3 a 5 anos, né? Dependendo muito também da gravidade da própria situação. E o que vem a ser então a burla informática? Geralmente deriva, né, da criação de páginas e sites falsos. Né? Vou dar aqui um exemplo. Nós temos visto um grande crescimento do Banco Bay. Né? E nós temos noção que o Banco Bay tem um site oficial e temos o Buy Direto. Vamos supor que alguém cria um aplicativo idêntico ao Buy Direto e começa, por exemplo, a fazer o envio de determinadas mensagens às pessoas a pedir o código, os códigos e os números dos cartões. As pessoas, até certo ponto, acreditando naquele aplicativo que alguém maldoso criou, acabam tendo acesso. Né? Ao ter acesso a este mesmo aplicativo, os seus cartões são clonados e automaticamente perdem acesso dos mesmos. Então, até este ponto, né, aí encontra-se configurado, desculpe, a um tipo de crime de burla informática, cuja moldura penal, e vou já aqui chamar a atenção, muitas das vezes, quando se comete um crime informático, geralmente não comete simplesmente um tipo. Ou seja, tu cometes um crime de burla informática, mas geralmente encontram-se outros crimes associados. Né? E quando o juiz for a julgar, né, geralmente, ou seja, em termos jurídicos, nós chamamos isso de concurso de crime. E quando existe um concurso de crime, né, faz-se propriamente o cúmulo jurídico que é minimamente a associação das penas, e o juiz formula propriamente uma única moldura penal que é para poder ser aplicada. Então, não aconselho ninguém, né, não aconselho as pessoas a procurarem esse caminho da burla informática, principalmente para quem consegue criar determinados sites, aplicativos, essas coisas. Não aconselho esse tipo de prática, porque realmente são práticas não muito boas e que a lei realmente regula muito bem
muito bem isso. Ou seja, para quem opta por essas práticas, a grande possibilidade é que chegue até a comarca de Viana. Eu acho que ninguém quer isso. Ninguém quer isso, ninguém quer isso. Bom, Isaac, prontos, aqui nós conseguimos perceber que existe sim os artigos que cobrem para quem comete esse tipo de atos, não é? Mas nós temos aqui também uma certa situação que, pronto, ainda estamos num processo de nos adaptar e imagina que alguém queira, por exemplo, adquirir ou seja, foi burlado no intuito de querer adquirir um determinado artigo e viu aí na internet por uma certa página falsa, efetuou já se calhar aí a própria transferência dos valores e depois foi percebendo que trata-se de uma burla. Ele leva esse caso à justiça, né? E o caso é, pronto, dado entrada e tratado. Só que há uma situação que também eu queria que o Isaac nos esclarecesse aqui, não é? Que tem a ver mesmo com o próprio processo de tratamento. Será que os nossos órgãos têm mecanismos suficientes? Segundo o que vê, né? Atualmente já se tem capacidade suficiente para pegar estes burladores, porque nós estamos aqui a falar também, pronto, eles também são burladores que utilizam aqui de algumas técnicas que consigam desviar aí pronto. Sim. Será que estamos num nível em que seguramente quando somos burlados, ao levarmos o nosso caso à justiça, e claro, esse é só um exemplo, né? Temos vários tipos de burlas, tal como o Isaac já mencionou aqui, só estamos a pegar um exemplo. Então, já estamos num nível em que o nosso caso possa vir a ser solucionado de facto, ou ainda também estamos enquanto as nossas autoridades estão num processo também de melhorar nos seus equipamentos e tratamento, ou já de facto, caso aconteça, claro que nós vamos desincentivando as pessoas que querem, por exemplo, fazer essa questão de compras digitais e tudo mais, ter bastante atenção. Mas para quem ainda assim, né, arrisca e tal, será que já estamos num nível em que há soluções para tal ou ainda estamos a caminhar? O que é que nos pode dizer? Olha, eu diria que ainda estamos a caminhar, ou seja, a recruta, ou seja, desculpa, a polícia recruta bastante, mas eu ainda acho que para essa questão a polícia tinha que ter um recrutamento específico para técnicos de informática, eu acho isso. Ou seja, embora atualmente, né, o Serviço de Investigação Criminal, né, que é o SIC, tem realmente meios para poder encontrar diversas pessoas que por exemplo, vão burlando as pessoas nas redes sociais e não só, né? E nós também temos visto determinadas pessoas burlam e posteriormente são apresentadas ao público. Agora, essa questão a questão ligada às burlas informáticas. Eu acho que o Estado, até certo ponto, né, tem que criar, ou seja, fazer porque também é isso que os outros estados fazem, é isso que os outros países fazem. Vou dar aqui um mínimo exemplo. Não vou buscar um exemplo tão distante, né, de uma grande nação que é os Estados Unidos. Vou dar aqui exemplo de Portugal. Portugal não é, digamos, o país top do mundo, né, em termos informáticos, não é. Mas, digamos, o investimento que é feito, né, para que, por exemplo, a polícia tenha meios suficientes, né, aquilo que é disponibilizado no Orçamento Geral da República, né, o Orçamento Geral do Estado, desculpa, né, é uma quantia suficiente para que, propriamente, a polícia tenha meios suficientes para tal. Só que nós em Angola, até certo ponto, né? Porque o que acontece? Aquilo que é o valor disponibilizado, né, para a polícia, até certo ponto, acaba influenciando bastante, porque de nada adianta fazermos, ou seja, criarmos determinadas leis, né? Determinadas leis que regulam, por exemplo, o espaço informático, quando na realidade não temos meios suficientes, né, para poder, até certo ponto, ir atrás dessas pessoas, né? Porque nós ainda não nos encontramos num espaço físico, é um espaço virtual. Então, o meio a ser utilizado tem que ser o mesmo, ou seja, a proporção tem que ser a mesma.
tem que ser a mesma, né? Ou ainda maior. Então, é sobre isso. Ou seja, eu acho que até certo ponto, né, tinha que se investir mais nessa situação, porque nós ainda estamos aí a dar os primeiros passos, né? Embora, né, ultimamente, eu tenho visto bastante, né, a atividade dos serviços de investigação criminal, né, principalmente também nessa questão da área informática. Vou dar aqui até um pequeno exemplo. Há umas 2 semanas teve um caso, eu não sei se o Cirilo acompanhou, de um ex-funcionário do Banco Atlântico. Né? Ele defraudou ao banco um valor muito alto, de 1 bilhão de kwanzas. Ele defraudou esse valor por via informática. Por quê? Porque ele era o técnico informático e ele tinha acesso a determinados sistemas. Então, foi daí que ele fez esse furto. Então, até certo ponto, né, eu aí diria que realmente o SIC trabalhou bastante bem, né, até porque o indivíduo encontrava-se foragido, mas é aquilo que eu já disse aqui, né, que é extremamente importante, né, extremamente importante que se criem políticas mais eficazes, né, se invista bastante naquilo que é a formação dos técnicos. Por quê? Porque isso é uma outra coisa. Não adianta comprar meios sofisticados quando não temos técnicos preparados. Isso não adianta. Então, tem que se procurar, basicamente, investir nos técnicos e nos meios. Porque hoje em dia em Angola, né, se nós, vou dar aqui um exemplo, e não é baixar um pouco aquilo que é a nossa Polícia Nacional. Se nós formos, por exemplo, aos Estados Unidos, vamos buscar um hacker, né? Ele entra em Angola e faz coisas Está nem a que ver. nós, sim, 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 que nós nem temos noção. Isso é uma realidade. E por outra, né? O sistema de inteligência da polícia, né? Os homens da informática nem conseguirão propriamente até certo ponto deter esse mesmo indivíduo. Então, eu acho que é extremamente importante optarmos bastante naquilo também que é a formação dos próprios polícias. Então, a recruta da polícia não tinha que se especificar simplesmente a ordem pública, os polícias que ficam na rua e tudo mais. Não, tinha que ter também áreas específicas. Por exemplo, recrutamento para a área informática e com uma formação realmente de qualidade. Procurem, até certo ponto, enviar determinados agentes para o exterior. Não é enviar um, dois, não é suficiente para um país. Angola é muito grande, então, 2 polícias com grande formação informática, por exemplo, no exterior, não vai ser suficiente para poder salvaguardar eh, aquilo que são os interesses de muita gente em um país muito grande como Angola. Então, eh, isso é importante, né? Ir até as universidades, né? Temos várias universidades em Angola, daí também é um chamado de atenção da necessidade da existência de uma grande relação entre as instituições do Estado e as universidades. Né? Cá em Portugal, vou dar aqui um exemplo. Eu sou do curso de licenciatura em Direito. Recentemente, cá em Portugal, teve um processo de recrutamento ano passado, né, da Polícia Nacional de cá mesmo. E o que é que eles fizeram? Foram para as universidades, foram para 2 cursos, Direito e Engenharia. Por quê? Porque eles entendem que os estudantes têm ou seja, encontram-se muito frescos e têm uma capacidade de criar determinados projetos, né, tão grandiosa. E eles foram para lá apresentar um projeto, estão a recrutar os portugueses que querem ser polícia, que estão lá na universidade, porque eles acreditam na capacidade do estudante. Nós em Angola não, ainda temos esse problema. Uhum. Ok, ok. Olha, prezado Isaac, então nós conseguimos aqui entender, né, que as leis, na verdade, existem. Nós temos as leis que possam penalizar aqueles que possam cometer esse tipo de erros e tudo mais,
E, na prática, ainda temos um desafio muito grande, né, que é a própria É questão mesmo de bastante. ir à busca destes infratores ou dos indivíduos que cometam, então, estes crimes. Então, caso alguém sofra um certo tipo de situação dessas, o que é que mais ou menos aconselha? É mesmo ir ainda assim para as autoridades ou, pronto, considerar um caso perdido e também um conselho que pode dar pronto, às pessoas, né, que sejam um pouquinho leigas nessa questão mesmo de proteger-se, na questão de segurança, quando vão acessar alguma informação na internet sobre a venda de um produto, o que é que se deve precaver para que possa essa pessoa evitar sofrer uma situação de burla. Por quê? Porque aqui aprendemos que existem sim as leis, né? Mas ainda estamos numa situação que temos ainda desafios, né? Então, quais são os Bastante. conselhos que o Isaac deixa, né, das pessoas poderem evitar ao máximo cometer a situação de cair nestas burlas? E quando ocorrer uma situação do gênero, será que é melhor deixar assim ou ainda assim levar aí a ocorrência para as autoridades? O que é que pode nos aconselhar assim? Não, não. Epá, eu acho que todas as pessoas têm que ter a mínima noção, né, que a ninguém é possível negar a justiça. A ninguém é possível negar a justiça. Porque nós temos aí o princípio da tutela efetiva. Isso podemos encontrar, acho que está encontra-se no artigo 78, é isso? No artigo 78 e 29 da Constituição da República, nós vamos encontrar isso. Ou seja, a ninguém é permitido negar a justiça. O que é que acontece? Eh, Quando o indivíduo sofre, por exemplo, uma burla por via informática, o meu conselho é vá diretamente, primeiramente vá até uma esquadra, né, apresenta propriamente o problema, né, ou seja, tem que fazer uma queixa, faz uma queixa naquele momento e as autoridades vão procurar até certo ponto dar o melhor tratamento, ou seja, independentemente de nós termos noção que são processos minimamente mais demorados, né? Que é isso que também, até certo ponto, leva as pessoas a regredirem bastante, né? Ou a recuarem no acesso, ou, por exemplo, a se dirigirem até as autoridades policiais, né? Para fazer essa queixa, porque as pessoas entendem o seguinte: eu vou para lá, dou a queixa e depois vou esperar 5 meses, 6 meses, mas eu acho que não é muito por essa via, né? Se tu esperares 6 meses e teres um resultado positivo, né, é melhor do que não apresentar a queixa e nunca ter e nunca ter um resultado. Então o meio correto é este, o meio correto é esse. E antes de dar continuidade a resposta, né, da pergunta que fez, eu vou abrir aqui um pequeno parênteses. É o seguinte, para todas aquelas pessoas, né, isso já é um conselho, para todas aquelas pessoas que muitas das vezes, né, ou seja, encontram-se em uma situação dessa, não só por meio de uma burla informática que sofreram ou de qualquer uma outra situação, e encontram-se numa posição de que não vou procurar justiça pelo facto de, por exemplo, não ter condições financeiras suficientes, né? Eu acho que é importante que todas as pessoas também saibam que existe a Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública está aí propriamente para salvaguardar aquilo que são os interesses de qualquer cidadão, né? De qualquer cidadão angolano, para então ter acesso à justiça de forma gratuita. Agora, dando continuidade, né, que isso abrir esse parênteses, porque há muita gente, né, em Angola que diz não vou à justiça porque eu não tenho advogado. Outros dizem, e eu tenho visto muito essas falas no Facebook, as pessoas dizem muito, olha, eu não tenho advogado, então não posso comentar sobre X. Então, não tenha medo porque o Estado garante isso, ou seja, isso é um direito constitucional que todos nós temos. Ou seja, para quem não tem condições financeiras, o Estado ajuda realmente. Então é isso. Para quem tem acesso à internet, né, eu acho que nós temos que ter 100% de cuidado quando nós acessamos qualquer site, né, porque antes de nós pensarmos
em propriamente acessar um site, né? É necessário até certo ponto pesquisarmos se é o site correto ou não. Há muitos links que são enviados, né? E nós simplesmente acessamos esses links. E eu não sei se o Cirilo recebeu essa informação. Há um professor universitário, creio que seja da Universidade de Agostinho Neto, que foi hackeado, ou seja, ele recebeu um link, né, a pensar que fosse um link, ou seja, o link recebeu de um estudante, é isto, por meio de um estudante, mas era uma outra pessoa que enviou. Né? Segundo o que ele disse, foram os serviços de inteligência de Angola, que é o SINS. É isso. E foi basicamente um clique. O clique que ele deu, né, para aquele link foi tudo, ou seja, eles entraram, conseguiram acessar o seu telemóvel, computador, tudo, e conseguiram tirar todas as informações que eles queriam e apagaram também aquilo que eles queriam. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado quando acessamos qualquer link, e é isso. E por outra, né? Quando nós realmente nos sentimos lesados com uma determinada situação, eu acho que o mais viável é procurar a justiça. Temos que procurar sempre a justiça, independentemente da situação. Porque perante a lei somos todos iguais, independentemente da posição social, econômica de ambas as partes, né? Independentemente disso, somos todos iguais. E o meu conselho é esse: não vamos ficar na ideia de não procurar, por exemplo, a justiça para podermos resolver as nossas situações, seja de burla informática, e não só porque, ou seja, por nós desacreditarmos naquilo que é o nosso sistema de justiça. Então, acho que é muito importante, Cirilo. Uhum. Ah, muito bem, muito bem. Bom, pessoal, nós temos as nossas entrevistas aqui durante o período de 1 hora. No entanto, se você tiver uma questão, nós já estamos, na verdade, a caminhar para o final da nossa entrevista. Então, se você tiver uma questão a fazer ao Isaac, né, algum ponto não ficou assim muito claro, gostavas de um pequeno esclarecimento a mais, ou dar um contributo, não é? Dar uma saudação ao Isaac também, sinta-se à vontade, pode deixar aí na nossa caixa de comentários e, de facto, hoje estamos a aprender muito. Afinal de contas, as leis existem sim, e nós, como usuários da internet, temos os nossos smartphones, devemos ter muito cuidado. Né? A internet pronto, é uma terra onde temos as oportunidades de conseguirmos ter as informações e tal, mas é importante também termos cuidado com aquilo que nós vamos acessar. Né? Existem muitos conteúdos que são, prontos, são maliciosos, né? Ao acederes, a pensar que estás a entrar num site, afinal de contas, podes correr o risco então de perder os seus dados e ser invadido e tudo mais. Isso acontece. Então, ter cautela quando se clica num link. Hoje em dia tem surgido um link. Ah, não, pá, ganhaste um prêmio, clica aqui nesse link para tu receberes o prêmio. Pronto, então tem que sempre desconfiar destas informações e não ser movido simplesmente pela emoção. Pronto, Isaac, nós estamos a caminhar para o final e até o momento não temos assim uma questão a fazer. Não recebemos ainda a questão do pessoal, né? Mas gostaria aqui de pedir para que, por exemplo, caso as pessoas queiram conectar-se consigo, aprender mais, né, um pouco. É claro que isto é um assunto que não é possível falarmos de todo em 1 hora, né, falar sobre Sim, sim. leis, falar sobre crimes cibernéticos em 1 hora, mas Olha, certamente olha, que os pontos que nós acabamos por aprender aqui são essenciais, né, são essenciais. sim, Conseguimos aqui ver aqui tópicos que são importantes. Então, se você for leigo nessa matéria, né, de algum modo consegues pegar um pouco daquilo que o Isaac partilhou. Mas pronto, caso alguém queira, por exemplo, saber mais sobre, um pouco mais, né, além daquilo que o Isaac já partilhou aqui, quais são as redes sociais e como é que pode se conectar, às vezes conhecer um pouco mais sobre o projeto, os projetos que o Isaac tem e tal, como é que ela pode fazer para se conectar consigo, pode, olha, pode deixar as redes sociais. olha. O projeto está aberto, né? O projeto está aberto para qualquer pessoa. Cá em Portugal já tem uma comunidade, assim, ou seja, uma comunidade, não, um grupinho, né? Porque eu estou aí a me organizar com o pessoal todo, né? Mas tanto cá em Portugal como em Angola, o projeto está aberto, né? A receber qualquer pessoa, né?
que quiser realmente abraçar o projeto. E é isso. Se for em Angola, por exemplo, não, tem alguém que pode, que é basicamente a representante do projeto, né, em Angola, pode ter acesso a ela e basicamente acaba fazendo parte do projeto, né? Vamos explicar o projeto, como é que é o projeto e tudo mais. Cá em Portugal estou eu, né, como representante, e qualquer pessoa que realmente tiver interesse, basta simplesmente ter acesso a mim e vamos conversar. E faria a mesma coisa, explico o projeto, né? E vamos ver se realmente vai abraçar o projeto ou não. Até porque são projetos bastante importantes, né? No mundo como hoje, né? Acabamos aqui já de falar sobre os crimes informáticos, é extremamente importante que as pessoas tenham o conhecimento das leis para poderem também, né, salvaguardar aquilo que são os seus direitos, né, quando são violados. E é isso. As minhas redes sociais é Isaac Braulio, Manuel Antônio. É, no, no Instagram, a mesma coisa. É, e é isso. É isso. Uhum. Muito bem, muito bem. Olha, prezado Isaac, foi uma honra poder termos a oportunidade de conversarmos durante este tempo e ter disponibilizado também alguns minutos para poder esclarecermos um pouco sobre os crimes cibernéticos e as leis. Nós esperamos, de facto, poder contar consigo para próximas edições aqui na comunidade. É isso. E não sei se gostavas de mandar abraços para alguém, cumprimentos, passe à vontade. Sim, gente. Epá, abraços aí, mandaria a minha mãe. É muita saudade, já faz um tempo que não nos vemos, né, de forma física, né? Temos visto de forma virtual. Já uma ajuda da internet. Um abraço às minhas irmãs, eh, a minha namorada, Vitória Luquelo. E é isso. Ah, e os meus amigos, é isso. Ah, Senão me que bom, muito matam. bem. Muito bem, Os muito bem. meus amigos Bom, em Angola, o José Muinga, cá em Portugal, o Antônio Garcia também cá em Portugal, o Daniel Malungo encontra-se em Angola, Simão Belo, Ronaldo Guerra. É, é isso, é isso. Os meus muito irmãos, bem. é, Ótimo, que bom, que bom. tudo. Olha, caríssimo Isaac, muito obrigado mesmo. A todos que acompanharam esta live, deram ali o suporte, muito obrigado pela audiência. Nós estamos presentes aqui sempre aos domingos, portanto, todos os domingos é só conectarem-se aqui ao nosso Facebook ou YouTube. Este conteúdo de entrevista estará disponível dentro de instantes já no YouTube também. É só pesquisar por nós, Comunidade de Desenvolvedores do AMB, lá no YouTube poderás ter acesso então as entrevistas, as abordagens que nós vamos tendo. E se você também gostaria de participar aqui como entrevistado, sinta-se à vontade, basta deixarmos aí uma mensagem, seja no Facebook ou no LinkedIn, estaremos prontamente disponíveis para poder atender a sua solicitação. Portanto, a todos que estiveram conectados aqui, muito obrigado, espero poder contar convosco no próximo domingo, na próxima edição, um forte abraço, estamos juntos. Tá?